Como eu sempre gosto de dizer para vocês, né? O caminho do equilíbrio é o mais ideal, é o mais correto, eu diria assim, para a gente estar seguindo. Então é sempre bom a gente ver os dois lados da moeda, né? Tanto as coisas negativas que a gente encontra aí de estudos falando de tais ingredientes, como também as coisas positivas, falando do mesmo ingrediente. Então é importante a gente sempre estar analisando esses dois lados, tá, gente? Para daí sim a gente chegar numa conclusão, né? Bom, então vamos lá. Eu separei aqui 3 ingredientes que são os ingredientes mais vistos e ditos aí como tóxicos, né? Ingredientes tóxicos que a gente pode estar incluindo ou não nos cosméticos e aplicando na nossa pele. Então eu trouxe aqui algumas informações que geralmente a gente encontra na internet sobre esses ingredientes que eu separei e também outras informações falando se é seguro ou não de se usar. Então, para esses ingredientes que eu separei aqui para vocês, gente, eu vou falar conforme o painel de especialistas do CIR, que eles fazem essa análise desses ingredientes para definir se é seguro ou não o uso nos cosméticos. Então, o que significa, né, esses especialistas aí? Então, o Cosmetic Ingredient Review, que é o CIR, ele foi estabelecido em 1976 como um programa independente de revisão de segurança para ingredientes cosméticos. Então, o painel de especialistas do CIR é formado por especialistas independentes em dermatologia, toxicologia, farmacologia e medicina veterinária. O CIR inclui a participação do FDA e também do CFA, que fazem parte dos Estados Unidos. E como eu sempre falo aqui, né, são fontes seguras, confiáveis para a gente estar analisando, é mais uma fonte aí para a gente estar analisando e tirando as nossas conclusões sobre tais ingredientes. Então, eu vou começar aqui falando do BHA e do BHT, tá? Que é conhecido aí como um antioxidante e conservante, esses ingredientes. E a gente encontra aí notícias sobre esses ingredientes que eles são suspeitos de causar câncer e interferir no funcionamento hormonal. São nocivos a peixes e outros animais e plantas selvagens, tá? Então, tudo que eu falar aqui é referente à pesquisa em seres humanos, tá? Essa parte de nocivo aí para a vida marinha eu vou deixar à parte, tá? Porque aqui essas pesquisas a gente encontra mais em seres humanos, né? Se é prejudicial para a nossa saúde ou não. Então, conforme o painel de especialistas lá do CIR, sobre esses 2 ingredientes, em concentrações usadas em cosméticos e produtos de higiene pessoal, o BHA não é irritante para os olhos, nem é irritante ou sensibilizante dérmico. Estudos de laboratório indicam que o BHA não é um tóxico reprodutivo. O BHA pode inibir a atividade mutagênica e carcinogênica de alguns compostos. Após a exposição oral, alguns estudos indicam que altas doses causaram tumores pré-estomacais em roedores. Então, com essa exposição oral, né, eles viram que causaram aí alguns tumores no estômago dos ratos. E como nos humanos a gente não tem esse tipo de estômago que esses ratos têm, então esses tumores não foram considerados relevantes para os humanos. Então o painel de especialistas do CIR concluiu que o BHA é seguro para o uso em produtos cosméticos. E agora eu vou falar do BHT. O painel de especialistas do CIR reconheceu que exige uma extensa literatura examinando a segurança de antioxidantes, incluindo o BHT. Embora a aplicação dérmica de BHT resulte em alguma absorção pela pele, o BHT parece permanecer principalmente na pele ou passa através da pele apenas lentamente, e a aplicação dérmica não produz exposições sistêmicas ao BHT ou seus metabólicos de magnitude observada em estudos orais. A exposição oral a doses relativamente grandes de BHT resultou em efeitos no fígado e nos rins. O BHT não era um tóxico reprodutivo ou de desenvolvimento. Não era genotóxico nem cancerígeno. O painel de especialistas do CIR não se preocupou com os efeitos hepáticos e renais
relatados após a exposição oral devido à penetração dérmica limitada do BHT e as baixas concentrações de uso desse composto em cosméticos e produtos de higiene pessoal, que aqui diz que a indicação de uso é 0,01 a 0,1%. Então, segundo esses especialistas, né, que eles pesquisam cada ingrediente ali que pode ser um tóxico no nosso organismo, então, assim, gente, em geral, né, todos os ingredientes que a gente utiliza, eles vão ter o limite de uso, de porcentagem, para a gente estar usando de forma segura em qualquer tipo de cosmético, seja convencional ou natural. Então, cada ingrediente que você for encontrar para aplicar no seu cosmético vai ter lá uma porcentagem de uso que é segura, que é definida para a gente estar usando com segurança na nossa aplicação. É como o uso dos óleos essenciais. Os óleos essenciais é um ótimo exemplo. Eles são óleos 100% naturais, né? Só que se a gente não souber usar, a gente acaba causando aí uma toxicidade no nosso corpo, principalmente as pessoas que usam e ingerem esse óleo essencial. Então, assim, se você não souber usar, ele pode ser mais perigoso aí do que, por exemplo, um ingrediente sintético. Então, a mesma coisa como pegar um exemplo, você está fazendo um tratamento aí de fitoterapia, né, que usa chás. Então, no seu tratamento, você tem que usar uma determinada quantidade de uso diário aí para colocar no seu chá, para você estar ingerindo e tomando diariamente para obter o resultado que deseja. Então, se você ultrapassar a quantidade indicada de uso para você estar tomando esse chá, então você pode ter aí algum problema, né, alguma alteração que não é desejada no seu resultado. Então, a mesma coisa é para a aplicação dos cosméticos. Então, segundo essa revisão que eles fazem dos ingredientes que podem ser tóxicos, então eles chegaram à conclusão de que são ingredientes seguros. E também tem outra questão, né, gente? Por exemplo, eu como terapeuta, eu já olho de uma outra visão. Então, eu diria que a maioria das doenças começam aqui. Então, assim, existem vários tipos de pessoas com várias fisiologias diferentes umas das outras. Então, uma pessoa, ela pode reter muitas coisas. Então, se alguém falar, você tem o nariz feio, a pessoa absorve palavras, absorve atitudes. Então, é uma pessoa esponjinha, como eu gosto de falar. Então, tem esse grupo de pessoas e tem aqueles grupos de pessoas que são pessoas mais abertas, mais espontâneas, né? Que não retém muitas coisas para ela. Então, ela acaba comendo um monte de doce, não tem problema nenhum com diabetes e tá tudo bem, tá tudo certo. A pessoa falou mal dizendo que ela tem o nariz grande, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, são pessoas que não retêm essas coisas, né? Então, assim, para esse outro grupo de pessoas que retém muitas palavras, muitos sentimentos, então vai ser a probabilidade maior dessa pessoa reter tanto os alimentos que ela come, o tipo de alimento que ela come, como também o tipo de produto que ela aplica na pele dela. Com certeza a probabilidade é maior dela ter algum problema de câncer, alguma doença, do que comparado a outro grupo de pessoas que tem também uma outra fisiologia diferente. Então, assim, não envolve só essa parte, eu diria, só essa visão, assim, né, do que eu estou aplicando no meu corpo ou do que eu estou ingerindo. Depende muito da nossa cabeça também, olhando por essa visão mais terapêutica mesmo, tá? Como eles falaram aqui, né, o BHA, eles consideraram esse ingrediente seguro para uso, porém, teve ali o estudo que indicou que altas doses causaram tumores pré-estomacais nos roedores. Então, assim, se você já é uma pessoa que retém as coisas, então você é o tipo de pessoa que não vai dar muita credibilidade a esses tipos de ingredientes que tenham em certos produtos, né? Então é melhor você já escolher aí um produto que seja mais verde, que seja que não tenha esses ingredientes que sejam mais suspeitos.
É a mesma coisa que pegar uma pessoa que fumou 10 anos um cigarro e já teve um câncer de pulmão, sendo que tem outras pessoas que começam a fumar dos 20 anos e até a velhice, tá com o pulmão preto, todo cagadinho o pulmão, mas não deu um câncer na pessoa. Então, assim, depende muito de pessoa para pessoa, a reação, né, a fisiologia do corpo de pessoa para pessoa. E claro, né, gente, tem produtos que são... Hoje em dia tem produtos aí que a gente pode estar substituindo esse BHA, BHT, né, que são conservantes e antioxidantes por outros ingredientes que já existem no mercado. Então a gente já tem aí outras opções para estar colocando nos nossos cosméticos. Bom, e aqui uma outra avaliação, né, desses especialistas é sobre o ingrediente DEA, MEA ou TEA, que tem estudos que dizem que podem reagir e formar nitrosaminas que são causadoras de câncer. Também é nocivos a peixes e animais e plantas selvagens. Então, com relação aos estudos em seres humanos, desses especialistas aí do CIR, as informações clínicas sobre esses ingredientes limitaram-se a 3 tipos de DEA, que eu vou deixar aqui na tela. Geralmente, esses produtos eram irritantes moderados para a pele, mas não eram sensibilizantes ou fotossensibilizantes. Com base nesses dados, o painel de especialistas do CIR concluiu que esses ingredientes eram seguros como ingredientes cosméticos. Para prevenir a formação de nitrosaminas, possivelmente cancerígenas, esses ingredientes não devem ser usados em cosméticos e produtos de higiene pessoal que contenham agentes nitrosantes. Então, assim, o que causa esse possível câncer, no caso, não é necessariamente esse ingrediente, mas a combinação de algum componente que causa essa nitrosamina. Depois eu vou dar um exemplo do benzoato de sódio, que também tem essa mesma linha de raciocínio, tá? Continuando aqui, foi feito testes em 1983, 2010, 2012 e em 2013 o painel de especialistas do CIR emitiu sua revisão da trietonolamina e 31 ingredientes contendo o TEA relacionados, o TEA. O painel concluiu que a trietonolamina e os ingredientes contendo o TEA, né, relacionados são seguros nas práticas atuais de uso e concentração quando formulados para serem não irritantes. Eles alertaram que os ingredientes não devem ser usados em produtos cosméticos nos quais compostos N-nitroso podem ser formados. Então, antes eu falei do DEA, né? E esse último que eu falei, esse último trecho, fala do TEA, que é da trietonolamina. E um exemplo, gente, que eu posso estar dando, que eu falei, que é do benzoato de sódio, quando deu aquela polêmica na União Europeia, né? Que alguns estudos mostraram que o benzoato de sódio é um ingrediente que foi alvo de uma tempestade na mídia no Reino Unido. Então, quando se descobriu que é cancerígeno, quando misturado com a vitamina C, e que, junto com corantes artificiais, pode causar crianças com TDAH mais hiperativas. Mas, ainda assim, esse benzoato de sódio é permitido pelas certificadoras orgânicas por ser um ingrediente natural. Então, gente, o benzoato de sódio, como eu falei, ele é um ingrediente aprovado, né, pelas certificadoras, mas esse DEA, MEA e TEA, eles não são aprovados pelas certificadoras orgânicas, mas o mesmo sentido da lógica. Se você misturar alguns compostos, né, ali, alguma composição, um com o outro, pode dar essa interferência aí, que pode prejudicar a nossa saúde. Então, acontece uma reação química aí que a gente não vê, mas que não faz bem para o nosso organismo, segundo os testes que eles fizeram, tá? Então, no caso, não seria uma boa escolha para a gente estar aplicando na nossa pele. Bom, e o último ingrediente que eu deixei aqui é o triclosan,
que ele é muito usado em produtos bactericidas, que segundo alguns estudos, né, eles dizem que pode interferir no funcionamento hormonal e contribuir para a formação de bactérias resistentes a antibióticos. Ele também é nocivo a peixes e outros animais e plantas selvagens. E segundo os estudos dos especialistas do CIER, né, em 6 de setembro de 2016, o FDA emitiu uma regra final sobre a segurança e eficácia dos antissépticos do consumidor, medicamentos antimicrobianos tópicos para uso humano sem receita, concluindo que os produtos antissépticos OTC destinados ao uso com água, incluindo sabonetes antibacterianos, lavagens para as mãos e sabonete líquido que contém qualquer um dos 19 ingredientes ativos específicos, incluindo triclosan, não serão mais comercializados. O FDA concluiu que os fabricantes não demonstraram adequadamente que os produtos contendo esses ingredientes são seguros para o uso diário de longo prazo e mais eficazes do que a água e sabão na prevenção de doenças e propagação de certas infecções. Antes da decisão do FDA, alguns fabricantes já haviam começado a remover esses ingredientes de seus produtos. Então, assim, triclosan pra quê, né, minha gente? Se os especialistas chegaram a essa conclusão, não sou eu que vou falar alguma coisa contra, tá? Então, assim, se você vê algum produto aí que tem esse ingrediente, é melhor ficar longe mesmo. Até porque eles não garantiram nada de que esse ingrediente seja seguro aí para o nosso uso. Bom, gente, então é isso. Eu espero ter conseguido mostrar um pouco dos dois lados da moeda, né? Que nem eu já falei para vocês, o melhor exemplo que a gente tem aí de ingrediente natural, que se a gente não souber utilizar os óleos essenciais, eles podem ser tão perigosos quanto qualquer outro ingrediente mais químico que tiver aí no mundo. Então, tudo é questão de bom senso, tudo é questão de saber usar dentro das dosagens permitidas de uso que são sugeridas aí entre os fabricantes e os fornecedores. Então é isso, minhas alquimes, eu espero que vocês tenham gostado dessa avaliação desses ingredientes tóxicos. Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esses ingredientes ou outros ingredientes que você acredita ser tóxico também. Já deixa seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrita. Um beijo e até mais!